Olá, meus irmãos, saúdo-vos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e hoje eu estou aqui para bater um papo contigo sobre oralidade para o campo missionário. Primeiro, vale salientar que a oralidade ela sempre foi e é muito importante em toda a história da humanidade. Não diferente, muito importante também na construção das nossas escrituras, na construção da Bíblia Sagrada. E ainda temos muitos povos que consideram a oralidade, a forma de falar, de se expressar e da contação de história como um meio de comunicação que passa mensagens de uma forma diferenciada de gerações para gerações. Mas a primeira pergunta que eu tenho a te fazer sobre oralidade na área missionária é se você conta a história correta. Isso é muito importante. Qualquer história, quando vai ser contada, aquele que a conta precisa conhecê-la completamente. Para não contá-la simplesmente olhando com uma vertente muito específica do seu olhar. Eu vou começar aqui contando uma história dos cegos e do elefante. É um conto indiano muito conhecido, mas que vale a pena a gente rever aqui para ter uma reflexão muito mais completa sobre essa questão da oralidade no campo missionário. Era uma vez 6 cegos que moravam na África, numa aldeia que nunca tinham tido acesso a um elefante. E eles ouviram falar que naquela região, ao entorno da sua aldeia, havia aparecido um elefante. Todo mundo da aldeia ficou extremamente curioso, querendo saber como era. Logo, esses 6 cegos, que eram considerados sábios na sua localidade, eles disseram o seguinte: a gente vai fazer uma caravana atrás desse elefante, a gente vai ver como ele é através do nosso tato e viremos aqui descrevê-lo para vocês. E assim saiu a caravana dos cegos em busca do elefante. E poucas horas depois, não é que eles encontraram aquele bicho grande? E aí os 6 arrodearam o elefante. Então um tocou na sua barriga, o outro tocou na sua presa, o outro tocou na sua tromba, outro ficou na parte de trás e tocou na sua cauda, o outro ficou ali pelo meio e tocou e abraçou a sua perna, e o outro ali tocou na sua orelha. E ali eles tocaram, apalparam, sentiram, fizeram uma construção daquele animal desconhecido naquela localidade para poder descrever com maior precisão e perfeição aquele animal. Eles conversaram, viram que chegaram num consenso e aí foram e seguiram para a aldeia. Quando chegou na aldeia, todo mundo muito curioso, querendo saber, e aí, vocês encontraram? Vocês acharam o grande elefante? Eles, claro, nós encontramos sim, nós achamos o grande elefante. Então, conta para mim como é que esse elefante é. Aí o primeiro, ele disse assim, deixa eu começar. O elefante, ele é como se fosse uma grande parede, um grande paredão, onde você toca, você vê pele, você vê pelo, você vê ali uma estrutura de paredão. Aí o outro cego pensou assim, disse, paredão? Não. O elefante que a gente viu, ele parece muito com uma lança. Disse aquele que estava na frente do elefante e tocou na sua presa. Mas parece 2 lanças muito pontiagudas, duras, parecendo lanças. Ele olhou assim, o outro olhou assim e disse, não, cara, que paredão, que lança. Ele parece com uma grande cobra. Disse aquele que tinha tocado no rabo dele. Aquele que estava lá atrás, e ele achou ali parecido com uma cobra que se balançava e que de alguma forma ali era roliço, em formato de uma cobra. O outro que estava na frente disse, não, eu senti que realmente ele era comprido, mas não se assemelhava a uma cobra. Ele se assemelhava mesmo, era a uma grande mangueira, uma grande corda. Disse aquele que pegou na tromba do elefante. Aí o outro disse, não, cara, não, vocês estão errados, vocês não viram o mesmo animal que eu vi, não. Na verdade, ele parece com um grande abano. Ele fica ali balançando, ele fica ali fazendo inclusive um ventinho para quem está perto. Disse aquele cego que havia tocado na orelha
do elefante. E assim é um conto indiano que mostra que existe uma verdade. Mesmo existindo uma verdade, cada um dos cegos, eles viram aquela verdade em parte. Eles viram ali uma parte relativa da verdade absoluta. E na sua construção de verdade, eles construíram de que cada parte ali era na verdade o todo. E aí um acreditava que o elefante era um paredão, o outro acreditava que era como se fosse um grande tronco, aquele que estava pegando nas pernas, o outro que era um abano, aquele que tocava a orelha, o outro acreditava que era uma cobra, aquele na verdade tocava na tromba, o outro que era uma corda, aquele que tocou no rabo, o outro que era uma lança, aquele que tocou em suas presas. Mas a verdade, ela estava ali, completa, imutável. O elefante estava completo. Cada um enxergava de um jeito, cada um descreveu de um jeito, e houve ali uma discussão muito grande sobre o que era a verdade. E aí, no final da história, você que complementa. Mas isso não é tão diferente de quando nós falamos da Bíblia Sagrada, tá certo? A Bíblia Sagrada ela é composta por uma única história, com várias dimensões e com 6 atos. O problema é que muitos evangelistas, muitos missionários, por não entenderem a história como um todo e não entenderem que toda a história da Bíblia é uma única história, conta partes da Bíblia como se fossem várias histórias. A Bíblia não é um livro com 66 outros livros e 66 outras histórias, não. A Bíblia, ela é um livro com uma única história. Essa história é a história de Deus. Não é a história de Moisés, não é a história de Elias, não é a história de Jonas, não é a história de Noé, não é a história de Jó, é a história de Cristo, é a história de Deus. É uma única história, onde essas pessoas que eu citei são atores que foram ali chamados por Deus e levantados por Deus para que na sua história ele tivesse uma participação. Mas então, se às vezes algumas pessoas não sabem contar a história como deveria, que história é essa de uma única história que a gente vê na Bíblia? Os 6 atos é o seguinte: Deus, em sua perfeição, estabelece um reino através da criação. Ele cria um mundo, ele cria as pessoas, ele cria os animais, cria tudo perfeito. O segundo ato é quando vem uma rebelião nesse reino de Deus. E aí essa rebelião, ela é chamada de queda. O homem pecou e através do homem entrou agora o pecado no mundo, a natureza humana foi corrompida, a depravação entra no ser humano e agora Deus não enxerga mais o homem como o fez, e sim agora com um distanciamento entre o homem e entre Deus. O terceiro ato é que o rei escolhe um povo. Ele escolhe um povo, chama de Israel, e ali ele inicia uma redenção de um povo antes perfeito que sofreu com a queda. E agora Deus faz um plano de redenção. Através de quem há realmente essa redenção? Essa redenção ela é realizada através da vinda de um rei, do rei Jesus, que veio para, através da expiação, morrer em troca dos nossos pecados. Porque a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte, e o pecado, na verdade, ele gera uma morte ali, e aí vem, através da morte de Cristo, a salvação de todo aquele que nele crê e de coração o aceita. Existe um outro ato logo depois da morte de Cristo, chamado de propagando a notícia do rei. É aí onde entra a minha e a tua participação na história de Deus. O livro já pode estar ali fechado, o cânon já está completo, mas os diversos outros personagens que Deus convocou e Deus convoca continuam sendo chamados para fazer parte da sua história na propagação da notícia do rei. A missão
da igreja. A tua missão, a minha missão. E o sexto ato, a volta do rei com a redenção concluída, que nós enxergamos muito bem descrito de uma forma alegórica, de uma forma com muita metáfora, também com muitas figuras, muitos símbolos, lá em Apocalipse. E aí a gente faz uma conclusão de um único livro, com uma única história, que foi montada por diversas pessoas inspiradas por Deus e que utilizaram a oralidade para escrever tudo aquilo que hoje está nas nossas mãos de uma forma muito fácil. Mas eu trouxe aqui uma mensagem também do livro Igreja Centrada, muito legal, do pastor Timothy Keller. Eu indico muito a leitura desse livro. Ele fala sobre a dicotomia entre o super santo e o super pecado e o centro de tudo isso, através do qual o evangelho deve estar presente. Diz o seguinte: não devemos simplesmente pregar a Bíblia de forma geral. Devemos pregar o evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados, para levar a mensagem do rei. Entretanto, se os ouvintes da mensagem não entenderem a Bíblia de forma geral, não entenderão o Evangelho, não entenderão por que Jesus veio, não entenderão como é que a gente confirma que Jesus é o Filho de Deus, não entenderão por que eu preciso ser redimido, porque não entenderão por que entrou o pecado no mundo, não entenderão a estrutura pelo qual a mensagem de Cristo vem a ser pregada. Então, vale salientar que a história é de Deus, nós somos apenas personagens nessa história. Falando em personagens nessa história, tem um livro muito legal do pastor Franklin Ferreira, chamado Servos de Deus. Esse livro conta a história de vários homens e mulheres que fazem parte da história de Deus, tanto do passado, tanto dos pais da igreja, como também os da igreja primitiva, e hoje em dia os mais novos também. Personagens que Deus chamou, que Deus colocou em seu elenco e que ali deu um papel também importante, um papel relevante. Mas se agora eu entendo que história eu vou contar, mas como contar essa história? E aí a gente vai aprender com o melhor. Mas quando eu falo com o melhor, gente, eu não estou falando comigo não, viu? Não pense que é porque eu estou falando no vídeo de oralidade que é comigo não. Com quem é que a gente aprende? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, do 35 ao 38. Isso aqui a gente já começa a ver que Jesus ele tinha um olhar clínico bem diferente, muitas vezes, do nosso olhar. Ele olhava para o povo, via a necessidade do povo e ele levava a mensagem para o povo em todas as cidades, em todas as aldeias, pregando o evangelho do reino. Então Jesus ele fazia isso. Se você vê em todo o ministério de Jesus, ele chegou, ele iniciou o ministério, ele teve o seu batismo ali, o Espírito Santo desce através da pomba, ali próximo, ali onde João Batista está o batizando, e a partir dali a gente vê um Cristo que prega e que ensina e que fala do reino em todas as oportunidades, em todas as ocasiões. Ocasiões de multidões e ocasiões muito isoladas, muito personalizadas, muito pessoais, com diversos personagens que a gente vê também nas Escrituras. A gente vê também em Mateus 4, 23, dizendo assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui a gente vê dois momentos diferentes de Mateus, muito próximos, mas que vemos o Senhor Jesus indo, pregando, levando a mensagem do reino, porque ele inclusive estava ali ensinando os seus discípulos esse momento que a gente vive hoje da história, da propagação da mensagem do reino
de Deus. E como é que Jesus fazia? Como é que ele contava essas histórias? Como é que ele pregava? Primeiro, Jesus interagia com a cultura. É muito importante entender isso. A gente tem, às vezes, um problema muito sério, enquanto evangelistas, de termos um preconceito muito grande das culturas, de tal forma que a gente não interage com elas. Mas a gente precisa entender que as pessoas que precisam ser alcançadas, elas interagem o tempo todo com essa cultura. E que a gente precisa entender essa cultura, a gente precisa interagir com essa cultura. Jesus recebia um questionamento diante da cultura que ele estava vivendo ali e respondia com uma parábola. E aí é muito importante ver como Jesus contava as histórias, como ele levava ensinamento àquelas pessoas, aos seus discípulos, a novos discípulos que se juntavam a ele, através de parábolas. Então, se você tiver que se espelhar em alguém para evangelizar na rua, num campo missionário, em outro país, em qualquer lugar que for, espelhe-se no Senhor Jesus, que usava a oralidade para levar a mensagem que é a palavra que é o Cristo, e a palavra que transforma e muda vidas, corações, mentes, e transforma pessoas em servos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando a gente fala de parábola, né, é importante entender que a parábola ela é um recurso literário muito usado há muito tempo, sempre usado em várias localidades, no Ocidente, no Oriente, por várias culturas. Não só Jesus contava parábolas ou conta parábolas, mas nós temos aí ao longo de toda a história muitos povos utilizando as parábolas para levar mensagens. A gente inclusive vê também no Antigo Testamento algumas parábolas também, eu coloco para vocês daqui a pouquinho. Os hebreus eram grandes contadores de história e como grandes contadores de história eles usavam muito esse método também da parábola para ensinar ali quando estavam nas sinagogas, falando sobre a mensagem. E é importante entender isso. Algumas palavras que se relacionam com parábola, pode ser metáfora, ela tem uma certa relação, enigma, pode também ter uma certa relação, representações também tem uma certa relação, alegorias também tem uma certa relação. Lógico que muito cuidado, porque eu não estou dizendo aqui que a parábola ela necessariamente é uma alegoria, necessariamente ela é uma metáfora, mas a gente tem, na verdade, ali uma composição de elementos que formam a parábola e uma história para ser contada com valores, com princípios e com tantos ensinamentos legais que o nosso Senhor ele passou para nós.